Então vamos lá, pessoal. Professor, só a minha defesa. Não, eu não quero. Professor, só minha defesa. Não, eu não quero. Não. Quer defender o quê, rapaz? Que defesa do quê? Vai defender o quê? Cussal. Engraçado, eu tô achando que a menina ali de trás, a NPC do The Sims, ela... Caiu aí, rapaziada? Eu tô achando que ela viu os comentários dos caras zoando, falando que ela parecia um bonecão lá que concordava com ela. Ela não tá concordando. Será que aconteceu? João e... E mais um vídeo se iniciando aqui, galera. Conto com a sua inscrição, o seu like. É isso, galera. Bom vídeo e valeu. Isso foi importante para a ascensão. Vamos ver aqui o vídeo novo do Wilker, né? Porque já houve essa discussão, né? Eles falavam que, não. O professor culpou o capitalismo mandou R$5 pela escravidão na África. Queria saber se Capitalismo e escravidão são contraditórios e tal. Hoje em dia a gente já tem trabalho suficiente mostrando que não é assim. Então não existe essa contradição. Bora, Dermoço, tá chegando. Liberdade, escravidão, capitalismo, escravidão. Hoje em dia a gente já tem uma consciência muito grande disso. Então vamos lá, pessoal. Professor, só a minha defesa. Não, eu não quero. Professor, só minha defesa. Não, eu não quero. Não. Quer defender o quê, rapaz? Que defesa do quê? Vai defender o quê? Cussal. Quero ouvir sua defesa, cara. Eu não tô obrigado a ouvir você falar nada. Ok? Obrigado. Tá, então o senhor fez todos esses ataques e eu não posso falar. Fala pro seu público. Então Tá vamos bom. lá. Eu vou Bem justo isso aí. pela nossa bibliografia. Cada uma dos nossos textos, como vocês sabem, nós temos 10 unidades básicas com 30 textos obrigatórios, viu, gente? Não é brincadeira. E aí, só para comentar uma coisa, por que eu não vou falar dos brancos que foram sequestrados no norte da África? Jonathan mandou R$5. Eu não tenho. Continua vendo o vídeo do Olha inteligentista. isso. Ele reage a esse vídeo inteiro e dá a opinião. Jassora também. Assim, cara, eu já vou voltar a ver o vídeo do inteligentista, só ver esse aqui do Wilker que é mais rápido. Mas, vocês viram o que o professor falou aqui? Alfa mandou R$5. Esse Wilker Santos é o Gabriel Monteiro cabeludo, cara totalmente deslocado. À direita é um câncer. Uau, manda seu Insta. Se tiver coragem. Pronto, já pode sumir da live. Já foi refutado. Você viu o que o professor falou? Olha isso, eu não vou falar dos brancos que eram escravizados, porque eu não tenho tempo. Como assim, velho? O cara tá lá dando aula, não tem tempo. Então tem que falar as coisas, cara. Tem que falar a parada como de fato é. Não tem esse negócio, velho. Que isso, irmão? Lembra que eu falei isso pra vocês, desde o começo? Outras É coisas matéria tem, né? demais, são 30 textos obrigatórios, a gente não tem tempo pra ficar. E se eu tivesse tempo, claro, não porque isso não é importante, mas eu ia falar mais sobre o Islã, eu ia falar sobre os Kiswahili, eu ia falar sobre o Zulu, sobre o Mekefani. Se fosse pra falar sobre branco na África, que tem um monte, fala Lucas sobre os mandou Boers. R$5. Conhece os Boers? Que Olha são os aqui a opinião do descendentes Rubão dos sobre a holandeses escala que foram 6x, um super da link do vídeo. Achei Obrigado, meu interessante amigo. a opinião dele, dá Vamos uma ver. olhada. Vamos ver já. Vai tomando. África, no século XVII, criaram uma própria cultura lá, né, que virou os Afrikaners. Né? O Elon Musk não é africano, o Elon Musk é africano. Tá Oi, ligado? Deus. Os caras têm a própria língua, a própria cultura, e eles saíram no track pelo deserto da Namíbia até chegar no sul de Angola. Uma história super interessante, super rica de brancos na África. Mas por que eu não vou falar? Porque eu não tenho tempo. E aí, lógico, entre falar da relevância do mercado de escravos brancos no norte da África, essas mulheres que eram Paula Mole transferidas mandou para R$5. haréns, tudo muito Em dia importante. de Mas calor, o ele Xandão- falar isso, que é pontual, e falar do grande sistema atlântico de comércio de escravos que engendrou o novo mundo, o capitalismo e a modernidade, o que vocês acham que é mais importante eu falar? Então, que fique claro, não é que eu me recuso, que eu não sei, que não existe, porque essas coisas que ele vai trazer, na verdade, tem um fundo de verdade. É sempre assim, né? Os caras com um pedacinho de verdade inventam uma mentira, um exagero desse tamanho, e aí toda vez que você questiona, o cara volta com um pontinho da verdade. Existiram várias dessas coisas que ele vai falar. Isso são estudos sérios. Só que o cara nem sabe qual é o contexto que ele está usando aquilo, né? Só fala o talking point. Engraçado, eu tô achando que a menina ali de trás, a NPC do The Sims, ela... Caiu aí, rapaziada?
Eu tô achando que ela viu os comentários dos caras zoando, falando que ela parecia um bonecão lá que concordava com ela. Ela não tá concordando. O que será que aconteceu? João Econ mandou R$5. Fala, Xande. Quero a tua opinião. Faço dropshipping e já ganho um bom dinheiro por mês. Estou na faculdade, mas sinto que o que aprendo lá não vai servir muito para a minha vida, tipo trigonometria. O que farias nessa situação? Bom, cara, é o seguinte, se você, para exercer a função que você quer, você precisa do diploma, tem que terminar a faculdade. Nozei mandou R$5. Se você não precisa do diploma e você sente que a faculdade não tá agregando em nada pra sua vida, você pega e sai fora. Interpretação subjetiva. É isso. Bom, mas vamos lá para as nossas unidades. Hoje, então, eu vou passar pela bibliografia e falar um pouquinho sobre a leitura acadêmica também. Então, vamos lá. Como vocês sabem, são 10 unidades, 3 textos por unidade. Começando com a unidade 1, o que é História da África. Unidade 2, nós vamos falar sobre... chama-se Por uma Nova História da África. E aí vejam vocês, tem o termo nova história aí, não é à toa. Vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre a nova história, né? E a renovação da história no século XX, que já não tem nada muito de novo, já tem quase um século aí, né? Mas então a gente vai falar de uma nova história da África. Porque vejam bem, a história da África não é novidade. Heródoto, no primeiro livro de história, já falava de África, seja lá o que ele considerava África, né? Então, isso não é exatamente uma temática nova, mas foi totalmente renovada, principalmente a partir da metade do século XX, com as independências dos países africanos e tudo mais, e a gente vai ver a ascensão dessa historiografia realmente, e a gente vai começar a falar de Nossa! Da África. Unidade 4, nós vamos falar sobre cosmologia e religião na África. Olha isso, cara! Grandes questões, né? Existe religião na África, existe uma religião africana. É preciso a gente falar... 5 aulas falando de bibliografia de plano de ensino. Ô, Matheus, exatamente. Mandou R$5. Eu nunca vi isso, irmão. Fala, Xande, as aulas do cara parecem um looping da mesma coisa. Percebeu isso também, cara? Parece que todo vídeo que você abre desse Wilker, a aula, ele tá falando a mesma coisa, irmão. Que a gente vai comentar isso, porque tem isso, porque tem aquilo, porque agora tem isso aqui. E nós vamos ver isso, que é uma introdução daquilo. Beleza. Dando o almoço pro meu filho de 10 meses e assistindo a live do último herói da Terra. Ele fica vidrado assistindo. Coisa esquisita. Continua nessa força, irmão, Tamo seu junto, trabalho, irmão. Obrigado. ajudando muita Obrigado gente pelo a apoio. encontrar Deus o caminho. abençoe. Vai tomando. Isso já foi um conceito importante, ainda é. Né? Já foi o sorteio da placa, seus para vocês o conceito de cosmologia. Chegamos na unidade 5 sobre parentesco e identidades africanas. E aí, aqui, gente, as coisas se complicam um pouco, por quê? Porque aí a gente vai sair da história e da filosofia e vamos entrar na antropologia. E não é qualquer antropologia, não. É uma antropologia que eu já falei pra vocês um pouco aqui, não sei se todo mundo estava aqui, mas é uma antropologia mais... às vezes, ela é mais antiga, né? Então ela carrega alguns conceitos, algumas abordagens que já não bate muito bem hoje em dia, né? A gente já não trabalha com esses conceitos. Mas vejam bem, não tem como escapar dessa bibliografia. Até porque algumas dessas sociedades que esses caras estão trabalhando já não existem mais. Então, o trabalho deles, um trabalho secundário, meio que virou uma fonte. Você tá entendendo? E aí a gente vai discutir essa nossa necessidade de ir a esses trabalhos clássicos, esses caras que têm um trabalho Tamo junto, mas ainda uma linguagem, né, uns conceitos que já captaram. Deus abençoe, irmão! Como é que a gente vai retirar dessas obras o que é interessante pra gente, o que a gente ainda pode utilizar, né? E, porque como eu tô falando, muitas vezes a gente não tem mais a opção de fazer essas pesquisas novamente. Essas pesquisas estão feitas e a gente vai ter que lidar com o material que a gente tem. A gente vai ver o texto da professora Selma Pi, acho que eu falei pra vocês, foi uma das pioneiras da história da África aqui na Universidade de Brasília, foi minha orientadora, e o texto dela é um contexto completamente diferente. O herói da Terra mandou R$5. E ela vai falar, Xandão, seu merda, você... querer se inserir nas redes de comércio local, como? Casando com mulheres importantes locais, certo? Só que aí, essas mulheres muitas vezes sobrevivem a esses caras e acabam se tornando grandes comerciantes delas, né? Imagina o choque do cara, comerciantes de escravos de mulheres negras. Isso existiu, tá? História a cabeça de qualquer cidadão desse, não é não? Aí, unidade 6. Escravidão na África. Esse é ótimo, essa unidade. Para essa unidade, nós vamos ter aí, cara, a instituição da escravidão não é única. A gente está falando de um continente de centenas de anos. Nós somos ou seja, essa instituição vai mudando. E a gente, no tempo, a gente consegue rastrear essas mudanças e essas adaptações. E é justamente isso que a gente vai falar. Discutindo essas questões da escravidão, do ventre, da produção e da reprodução escrava, o conceito de escravo. Um conceito que não é africano também, né? Vocês sabem, vem de eslavo, slave, né? Ou seja, era, né, aquela ideia do branco europeu, era o conceito de escravo, e acabou que na mentalidade comum ali se tornou o negro africano, né? O símbolo da escravidão, o símbolo do escravo. Então, a gente vai ver essa mudança de contexto e essa imposição da escravidão, do conceito da escravidão, em cima de sociedades que, não é que eles não tinham escravidão, não, mas é que eles tinham tantos tipos de dependência e de obrigação que não dá pra chamar tudo de escravidão exatamente. Então, é complexo, você tá entendendo? Não dá pra ficar falando só de liberdade e escravidão. São conceitos muito ocidentais, né? E vem tanto da Grécia e de Roma, né? Mas também do iluminismo, né? E isso não cabe na sociedade que a gente está estudando. Se a gente quiser entender elas mesmo, quiser entender a história, é melhor a gente tentar adaptar, encontrar novos conceitos. É aquele negócio que eu falei pra vocês, gente. A história não está escrita. Os conceitos não estão determinados. A gente vai usando eles, a gente vai adaptando eles. Isso é história. Ok, aí passamos para a unidade 7.
que na verdade é bastante complementar com a unidade 6, que é o comércio atlântico de escravos, que é a minha Xandão outra, abandonei, né, a Porno minha mandou outra 5 especialidade. reais. Comecei justamente com o comércio Salve atlântico, Xandão, graças a Deus estou há 2 meses sem o porno e só vi benefícios em minha vida. Né? Você falando do comércio, porque esse aqui é um momento em que o comércio Foi, não chegaram da escola, fica mandando essas merdas. as melhores, a nata da sociedade, sala de aula, né? O comércio de escravos foi importante para a ascensão e consolidação do capitalismo, né? Porque já houve essa discussão, né? Falava que, não, capitalismo e escravidão são contraditórios. Ariarado mandou R$2, mandou R$5. Inclusive você vai ter assalariados, dar meu Insta pra ver escravos, se eu combino com barba ou não. que são escravos brancos, os caras que vendiam Diz que sem Fudeu, Xandinho rapaziada. superioridades existissem. Chegou no capitalismo. um contrato e que acabavam sendo obrigados a viver em determinada região por causa desse contrato, esses caras vivendo todos juntos e trabalhando juntos, né? Então não existe essa contradição entre liberdade, escravidão, capitalismo e escravidão. Hoje em dia a gente já tem uma consciência muito grande disso, já tem material bastante de novo, não fica triste quando o pessoal te chamar de manso. Na Bíblia, Jesus diz aos discípulos que os mansos herdarão a terra. Abraço, irmão, Deus te abençoe. Mas não é esse Manda manso aí, bombe ó. brabo. Não é esse manso aí não, caralho. Tamo junto, irmão. Tamo double. isso. Embora o comércio de escravos não fosse o centro Puta da merda. participação direta dos portugueses na captura desses escravos, portugueses e brasileiros e luso-africanos, a gente vai discutir quais são esses conceitos. Você vai sentar no colo do diabo, igual aquele cantor lá, seu Morfete. Jurandir, rei do pão e da farofa, mandou R$5. Salve, Xandaço. Essa aula dá uma vontade de dormir da porra. Eu não aguento mais ouvir a voz desse professor. Professor de verdade procura ouvir os alunos e não bancar o sabichão. Mas infelizmente é assim. Alguns se acham deuses. É verdade. Força pra nós. Força e honra. Salve pro Pikachu. Tamo junto. Né? Mas esse pessoal, na unidade 8, precisa estudar as comunidades Brasília.